Olá, boa tarde, companheiros e companheiras da Causa Operária TV. Esse é mais um programa J5, né, o jornal das 5 horas da tarde, aqui da COTV. Eu sou Eric Menezes, falo direto aqui de Salvador. Estou hoje aqui com o companheiro Renan Arruda, do Distrito Federal. Fala um alô aí, Renan, para os companheiros. Boa tarde, Eric. Boa tarde, o pessoal que está com a gente aqui nesse J5, final de semana, né? Iniciando aí mais esse programa na grade da COTV. Exatamente, é isso aí, vamos lá fazer aqui os anúncios padrões, né? A Causa Operária TV é uma TV independente, né? Uma proposta de imprensa operária revolucionária independente e por isso depende da sua contribuição. Então a gente pede aí que você curta o link do programa, o link da COTV 24 horas, né? Compartilhe nas suas redes sociais, entre os seus amigos, seus contatos, peça para eles acompanharem a COTV, que dependemos muito dessa colaboração de toda a classe trabalhadora brasileira, né? Pedir para você também se inscrever no nosso canal, se você ainda não for inscrito, e também contribuir materialmente, né, que você pode se tornar um membro da Causa Operária TV a partir de R$ 7,99, né? Muita gente aí pode fazer essa pequena contribuição e é muito importante porque nos ajuda aqui a ter melhores condições de estrutura, né, e de programação também, né? Já somos a primeira TV 24 horas aí da esquerda do movimento operário brasileiro e queremos expandir cada vez mais, né, nessa importante luta contra a burguesia em prol do Estado operário e da Revolução Proletária. É isso aí, esse é mais um J5 e vamos lá. No programa de hoje, a gente vai falar aí um pouco sobre a questão do monopólio das vacinas, né, em todo o mundo, dando um exemplo aí dos Estados Unidos, né, que não poderia deixar de ser de falar de monopólio, né. Vamos falar também aí, novamente, sobre a questão do Congresso nos Estados Unidos, a questão da invasão lá do Capitólio, vamos falar do STF aí na briga com o governo Bolsonaro, na briga entre aspas, né, contra o governo Bolsonaro aí para a realização do censo. Vamos falar também das políticas do Bolsonaro aí para a política de preços da Petrobras. E o tema central do nosso programa de hoje é a questão das eleições de 2022 e as manobras aí da direita e da esquerda, né? Na tarde nessa sexta-feira, um dos golpistas mor aí, o Fernando Henrique Cardoso, disse que poderia apoiar o Lula, né? Será mesmo? Vamos ver aqui, né? Esse é o tema central do nosso programa. E vamos também falar sobre a repressão policial aí, né? Que foi tema de manifestação por todo o país ontem. E continuamos a ter casos aí para mostrar esse banho de sangue, né, sobre a classe trabalhadora que é tocado pela essa máquina de matar trabalhadores, né? Que é a polícia. Então, vamos lá. Puxando aqui a primeira pauta, né, primeiro tema nosso, é a questão da vacinação, né, mundial. Aqui vamos puxar uma notícia que saiu hoje, aí até parece engraçada, né? O prefeito de Nova York, o democrata aí, Bill de Blasio, anunciou que a prefeitura vai oferecer hambúrguer e batata frita para quem se vacinar. Ele fez um vídeo aí em entrevista coletiva, né? Apareceu, a gente tem algumas imagens aí, se a produção puder mostrar aí, ele fazendo graça, né? A cara de querendo ser engraçado aí, falando que você poderia ganhar uma batata frita ou esse hambúrguer aí, se você se vacinasse, é de uma rede lá de fast food de Nova York, fazendo até propaganda, né? Fazendo graça com essa questão da vacina, né? A vacinação nos Estados Unidos está avançando, né? E está praticamente chegando aí a pessoas muito jovens. Chamou atenção essa semana, né? Jovens, adolescentes a partir de 12 anos já estão sendo chamados à vacinação, né?
atualmente nos Estados Unidos, o percentual é de 36,3% da população vacinada, né, assim, completamente vacinada, né, não só com uma dose, né, completamente até onde se sabe, né, até onde essas 2 doses garantem, né, vamos dizer assim. Já foram aplicados cerca de 267 milhões de doses da vacina, e sendo que esses 36,3%, né, que estão sendo considerados como vacinados, são 119 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que tem uma população de mais de 300 milhões de habitantes, né, está com uma vacinação bastante acelerada aí, né, as promessas do governo Biden aí, e aí os políticos estão aproveitando, né, para fazer um circo, né. Recentemente também a gente anunciou aqui no Diário da Causa Operária que o ex-presidente da Argentina, Maurício Macri, foi aos Estados Unidos e fez gozação também com isso, que aqui nos Estados Unidos, no imposto, até em lanchonete você acha vacina, e ele falou isso para criticar o governo do Alberto Fernandes, né, em oposição ao governo dele, que estaria com a vacinação atrasada, aquela coisa toda. Mas aqui a gente quer botar o ponto central, né, dessa farra das vacinas, entre aspas, nos Estados Unidos e nos países imperialistas, que é o monopólio das vacinas, né. A gente está vendo aí, a gente tem dito isso aí, que os países imperialistas têm monopolizado a vacina produzida por eles, né, pela indústria farmacêutica monopolista, e os países pobres e os países de economia atrasada, né, como o Brasil, como Índia, né, têm ficado aí praticamente à margem, né. O percentual de vacinação no Brasil, todo mundo está vendo aí, a situação totalmente paralisada, né, num ritmo totalmente inadequado, que faz pessoas adultas, né, a população economicamente ativa, acreditar que não vai haver vacina nos próximos anos, né. Então, eu queria chamar o companheiro Renan para comentar essa situação da vacinação, principalmente aqui no Brasil, né, que a gente está vendo essa situação aí de lentidão na vacinação e interrupção, né. Manda daí, Renan. Opa, Eric, vamos lá. Bom, eu só queria reforçar o que você falou a respeito dessa condição do monopólio da vacina, né? Você veja o seguinte, né? Praticamente não se fala sobre o problema da quebra da patente das vacinas. Você vê o poder, né, a força do monopólio, a força dos países imperialistas, no sentido de garantir aí para impedir, né, vamos dizer assim, uma questão que deveria ser elementar diante de uma situação da gravidade, como a gente vê aí pela pandemia. Na verdade, não é mais um problema de uma pandemia simplesmente, mas já é uma situação assim de absoluta... É um caos que está instalado. Inclusive, as leis internacionais, né, permitem, inclusive que garante, vamos dizer assim, a questão da patente, né, de você permitir que tenha lei aí que garanta a patente, ela poderia ser quebrada em condições aí de caos como existe agora. Isso aí já é um dado. É tanto que existe, né? A China falou em transferir já a tecnologia para países, outros países imperialistas, diante da posição da China, já estão falando o mesmo, mas de um ponto de vista objetivo tem muita conversa, enquanto dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de pessoas estão morrendo aí diariamente aí em todo mundo, né? Eu vi uma notícia aí que hoje, que saiu aí na imprensa internacional. Na verdade, a gente estava fazendo a pauta do jornal Causa Operária, e um companheiro, vai ser um objeto, inclusive, da matéria, estudos que saíram aí, estudos internacionais, mostrando o seguinte: a subnotificação é uma coisa assim em alguns casos, por exemplo, como na Índia, que tem aí algo em torno de 200 mil mortes, talvez um pouco mais, chega a ser 1/5 das mortes reais que tenham acontecido, né? No Brasil, os melhores dados apontam que teriam 50% a mais de mortes
do que estão sendo anunciados pelo governo, né, em torno de 430 mil mortes. Né? Quer dizer, é uma situação de uma gravidade mundial, né? Diz que um dos outros pontos centrais é justamente aí a África, né? Que a África é o continente perdido aí, né? Perdido em termos, né? Então, é uma situação muito grave em todo mundo, né? Enquanto isso, o prefeito de Nova York faz gracinha lá com o hambúrguer, né? Com a batata frita, sei lá o quê, né? É até uma chave com os países do terceiro mundo, com a população mundial. Eu acho que isso é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, eu queria abordar esse problema do Brasil, né? Os dados aí mais recentes com relação à pandemia conta que o Brasil ultrapassou dados oficiais, né? Vale salientar, ultrapassou as 430 mil mortes, né? E, óbvio, né, eles procuram anunciar como uma questão positiva o fato de que, pela primeira vez, comparado aí a média dos últimos 14 dias, né, essa comparação que eles fazem para ver se há uma tendência de crescimento ou de queda com relação à pandemia, o patamar de mortes no Brasil teria ficado abaixo de 2 mil mortes. Né? Nos últimos 14 dias, a média ficou em 1.917 pessoas. E isso seria o caso seria, segundo também está sendo anunciado, e seria uma marca que teria atingido os 3 últimos dias. Né? Então, só para esclarecer, se você pega 14 dias, o dia de hoje, 14 dias para trás, né, faz uma média, e compara com o período anterior, de 14 dias também. Né? Então, é um cálculo que eles fazem aí. Então, o Brasil, né, teria uma condição aí, vamos dizer assim, é uma estabilidade, né, porque a média de mortes caiu aí, né, no pico, ela caiu que foi 7 de maio, ela estava em 2.158 mortes, e agora está em 1.917. Né? Na verdade, assim, é uma estabilidade da morte, né? É uma coisa meio macabra, né? Morriam 2.158 pessoas em maio, em média, no dia 7 de maio, comparando o período anterior, de 14 dias, e agora morrem 1.917. Quer dizer, teria aí em torno de 170 pessoas a menos morrendo por dia. Né? Quer dizer, uma coisa muito grave. Né? Isso sempre considerando os dados oficiais. Né? Eu queria registrar isso aí, porque é importante, já tem vários epidemiologistas, pessoas que estão envolvidas aí diretamente na questão da pandemia, sobre a preocupação de que seria uma terceira onda no Brasil. Né? A gente tem que ter presente o seguinte, a abertura, esse engodo aí do lockdown que foi feito aí no mês de março e parcialmente no mês de abril, na verdade, obviamente, a crise se agravou muito, os hospitais estavam entrando em colapso absoluto, então os governos estaduais tomaram alguma medida, vamos dizer assim, para poder encobrir essa situação de gravidade. Mas, no fundamental, essa condição aí estava marcada porque é o seguinte, tem a ver com a economia, né? As duas principais datas no calendário nacional, vamos dizer assim, do ponto de vista do comércio, além do Natal, né, que é a principal, é justamente o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, né? Então, como é que você vai deixar fechado nesse período aí? Né? Então, o que a gente vê é que foi criada uma situação para garantir o funcionamento do comércio aí nesses dias, e vamos dar de barato que a coisa está tendo uma evolução positiva, e depois a gente vê. É mais ou menos isso. Porque, de um ponto de vista objetivo, nós não temos vacina, né? De um ponto de vista objetivo, né, o pessoal está acompanhando a CPI
da Covid no Senado Federal, vê que há desde o início aí uma recusa absoluta do governo Bolsonaro em adquirir vacinas, né? Quer dizer, e aqui é importante a gente frisar, porque tem dois pontos que eu acho que são centrais nesse problema aí, eles se combinam. O primeiro é que, obviamente, é a negativa do governo Bolsonaro em comprar vacinas, né? Segundo o depoimento aí do representante da Pfizer para a América Latina, desde agosto do ano passado, que existe a empresa a Pfizer, né, que é a maior empresa produtora de vacina mundial, tem feito propostas sistemáticas para o governo no sentido de oferecer a vacina, e foi recusada pelo governo Bolsonaro, né? Segundo dados que saiu aí da CPI, cerca de 18 milhões de pessoas, 18 milhões de vacinas, no mínimo, já poderiam ter a mais no Brasil, caso tivesse tido um acordo do governo federal com a Pfizer. Então, isso é um primeiro ponto. E segundo ponto é o governo Bolsonaro, ele foi signatário, né, junto aí à ONU, aos organismos internacionais, juntamente com os Estados Unidos, com os países imperialistas que têm o controle da vacina, contra a quebra da patente. Né? Quer dizer, é um capacho, né? Bolsonaro é um capacho. Ele é um lambe-botas do imperialismo. Mata o povo no Brasil e ainda quer garantir, obviamente, o monopólio das vacinas para os países imperialistas, como a gente viu aqui no caso dos Estados Unidos. Então, acho que são duas questões. Segundo, uma outra que saiu, uma notícia também que saiu de hoje, que é o seguinte, né? Como se não bastasse a tragédia do povo brasileiro, a produção de Coronavac foi interrompida no Brasil, né? Então, essa Coronavac, que é a vacina que mais entrou no país, né? Os dados é que o que vai entrar, a entrega de previsão de maio, né? Ela vai ficar pela metade, né? Quer dizer, ou seja, é uma situação muito grave, o país está nessa situação, nós estamos entrando no inverno, tem várias condições que agravam em conjunto o problema da pandemia, e que você vê que toda essa fantasia, na verdade é uma farsa, né? Que é usada inclusive pela própria imprensa. Se você abre diariamente os jornais, se coloca sistematicamente, já tantos milhões foram vacinados, a previsão é essa, aí um fala que até agosto, até setembro, 70% da população vai ser vacinada, vai ser vacinado professor, vai ser vacinado determinado setor, isso e aquilo, e você vê que isso aí tudo é conversa fiada, na verdade, né? A questão objetiva é essa: o Brasil, né, que estaria aí entre as maiores economias do mundo, tem uma situação, do ponto de vista da vacinação, que é uma coisa de menos do que 10% da população brasileira, muito menos que isso. Em torno de 7% da população brasileira recebeu aí o que seria a segunda dose, né? Quando a gente sabe que para ter um mínimo de estabilidade aí, precisaria vacinar em torno de 80% a 90% da população. Então, a situação é muito grave. Esses 430 mil mortos até agora, infelizmente, né, oficiais, né, é um número que rapidamente vai ser batido aí para julho, com certeza. Infelizmente, nós vamos superar em números oficiais a barreira dos 500 mil mortos, e não há uma perspectiva. Há muita enrolação, muita conversa fiada, é CPI para cá, CPI para lá, mas é engraçado. Por que você não vê os deputados, os senadores que fazem parte da CPI aí, colocar o problema, falar, olha, tudo bem, né? Temos que investigar o governo Bolsonaro? Temos que, eventualmente, investigar governos estaduais, A, B ou C? Tudo bem. Mas o fundamental é a gente garantir vacina para o povo brasileiro. Então, isso é fundamental. É fundamental garantir um abono, mas isso aí sendo um abono que, de fato, corresponda à necessidade da população que está morrendo de fome. E para não morrer de fome, ou para minorar o problema, está nas ruas, né? Então, no final das contas, é isso. Não existe, né? Tudo é um grande circo no país, né? Esse é o resumo da coisa. Por isso que a gente tem que trazer para as mãos dos trabalhadores, e só eles podem dar uma perspectiva progressista, positiva para essa situação que se encontra em todo o país. Exatamente.
o encaminhamento é exatamente esse da situação. Dia 3 de julho, estamos chamando aí um novo ato nacional pela vacinação total da população, né, pelo auxílio emergencial de pelo menos um salário mínimo, né, e por emprego, né, para a população. São as demandas básicas, né, da situação que a gente está vivendo, e realmente não vai acontecer se não houver muita luta, se não houver uma mobilização constante dos trabalhadores, né. Isso é fundamental. Vamos aqui para a nossa da seguida, né, a nosso programa. Vamos para a segunda pauta, o tema central, que é a questão das eleições, né? No dia de hoje, aí, nessa sexta-feira, o golpista mora aí, o tucano Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, né? Declarou aí em revista ao jornal Valor Econômico, né, que poderia apoiar Lula em 2022 contra Bolsonaro, né, caso uma terceira via, que é o que eles chamam, né, não seja possível, né. A terceira via que ele se refere é um termo que a direita tem utilizado aí para nominar um candidato, mais um candidato da direita, né, uma opção da direita ao Bolsonaro, né. Ele citou aí na entrevista, quando perguntado, né, sobre a questão do Lula e do PT, ele falou, não sei se representa o futuro do Brasil, mas Bolsonaro representa um futuro que não tem meu entusiasmo. Se não houver uma terceira via significativa, vou de Lula. Quem não tem cão, caça com gato. Essas foram as palavras dele, né? Ainda completou, espero que não seja necessário, né? Mas se for, possivelmente sim. PT é um partido importante que se organizou, eu não tenho medo do PT. Né? Ele falou outras coisas também, como uma coisa que nós da Causa Operária temos deixado claro, né? Ele falou que o PSDB perdeu a sua capacidade de atração, né? E a gente fala muito mais do que isso, né? Que não é que o PSDB perdeu a capacidade de atração, ele nunca teve, né? Daí as imagens aí do golpista mor, né? Seguido dos outros golpistas, né? O Aécio Neves lá atrás, o Geraldo Alckmin. E é isso aí, essas imagens a gente vê qual é o perfil dele, né? E principalmente essa questão dos tucanos aí, em São Paulo, governarem o estado de São Paulo, a cidade, há décadas já, né? Não tem nada a ver de dizer que o trabalhador é de direita, o trabalhador apoia ou aprecia esses governantes aí do PSDB e da direita, né? É um grande esquema eleitoral, é isso que a gente vem denunciando, as eleições é um grande esquema da burguesia, né? Sempre foi, né? E para que haja uma mudança nessa situação, que tenha um encaminhamento favorável aos trabalhadores, né, é necessário uma ampla mobilização popular que pressione, né? Pressione principalmente a candidatura do ex-presidente Lula nessa situação, né? Que ele tenha um candidato, que ele seja candidato, que ele coloque a sua candidatura, que ele mobilize a população, que ele tenha um vice também que represente a classe trabalhadora, não um vice burguês, né, como já foi cogitado aí, e frisando também que essa marmota aí contada aí pelo Fernando Henrique Cardoso está no contexto que atualmente a direita, né, como ele mesmo frisou, busca encontrar uma terceira via, né, ou seja, uma opção para o Bolsonaro ou para o Lula, né? Então não podemos deixar de destacar isso, porque a grande questão é o seguinte: a direita não está apoiando o Lula, a burguesia não está dando sinais nenhum que vai apoiar uma candidatura do Lula. Pelo contrário, eles estão deixando claro cada vez mais que o projeto continua sendo Bolsonaro, né, e seu programa econômico neoliberal, né, com Paulo Guedes aí, ou seja, quem for o banqueiro que estiver comandando o Ministério da Economia, que é o mais importante, né? E eles estão buscando, como nessa CPI aí que o Renan citou, diminuir, vamos dizer assim, a estatura política do Bolsonaro, né? Justamente para possibilitar um candidato da direita, né? Um candidato que seja menos belicoso do que o Bolsonaro, né? Mas para substituí-lo, para fazer o mesmo papel que ele melhor, né?
mais bem feito, né? Recentemente, o PSDB mesmo criticou o governo dos bolsonaristas aí por não ser tão eficiente na privatização das empresas públicas como o próprio Fernando Henrique foi, né? Que tocou em uma destruição gigantesca da economia brasileira e do Estado brasileiro, né? Comentar um pouco, Renan? Brevemente. Eu queria começar assim, nada melhor do que o tempo, né? Para apagar da imagem do povo, das populações, até quando não existe uma campanha sistemática contra que resgate, né? Que mantenha viva aí a chama da denúncia, né? Da política levada aí pelos governantes, pela direita de maneira geral, né? Então, esse Fernando Henrique Cardoso aí, isso aí é um fascínora, né? Olha, o Bolsonaro é um fascínora, mas esse Fernando Henrique, o Bolsonaro é um fascínora de 2 anos. Esse Fernando Henrique Cardoso foi um fascínora de 8 anos, né? Sem tirar nem pôr. Bolsonaro, o que ele fez de destruição da economia nacional, o que ele fez, quando ele entregou o país aqui, o povo comia, era calando na rua, e no Nordeste, então, era o prato, quando uma coisa era calango, era assim, uma situação absolutamente bárbara, a condição que esse sujeito deixou o país aí no final do seu governo. Destruiu toda a economia, vendeu a riqueza do país. Para se ter uma ideia, a Vale do Rio Doce, que se coloca hoje no mercado aí, o valor de mercado dela estaria em algo em torno aí a 2, 3 trilhões de dólares, foi vendido por 2 bilhões de dólares. Para se ter uma ideia. 1/100 do valor que ela tem hoje. Né? Só para se ter uma ideia do crime de lesa pátria que esse sujeito aí no Brasil. Aí você pega o problema do Fernando Henrique Cardoso tem muito a ver com a esquerda, não é nem ele, né? A gente vai falar rapidamente sobre isso, mas a própria setores aí, as centrais sindicais, setores da esquerda, levaram o Fernando Henrique Cardoso para o 1º de maio, pô. O cara foi lá para o 1º de maio participar de live junto com as pessoas que foram perseguidas pelo golpe, como o próprio Lula, para falar em dia do trabalho. E de quem se fala em dia de trabalho é a ditadura militar, ou seja, em oposição ao dia do trabalhador, ou seja, o dia da classe operária, dos trabalhadores efetivamente, o dia do trabalho é uma louvação ao capital, né? Quer dizer, nós temos essa situação toda. Então, aí tem, né, obviamente, aí eu vou entrar diretamente no mérito do que você fala, mas a questão das eleições, né? Existe claramente uma política dessa direita que teve à frente do golpe de 2016, inclusive o Fernando Henrique Cardoso, que derrubou o governo do PT, no sentido de buscar uma terceira via, né? Eles estão patinando disso aí, porque a gente viu 1 mês e pouco atrás, teve lá o manifesto dos 6 pré-candidatos, né? Ciro, Amoedo, o governador de São Paulo, Dória, o outro do Rio Grande do Sul, 6 pretensos candidatos aí desse centro político que, na verdade, é a direita brasileira. Agora, esse grupo já se somou, até o Temer já faz parte desse grupo, para o nível que chegou, né? Todo mundo querendo arrumar o Biden brasileiro, isso e aquilo. Quer dizer, para mostrar a crise que o regime golpista está em encontrar o seu candidato. Então, esse problema do Lula vai muito mais no sentido de queimar o Lula, né? De que maneira? Eventualmente, forçar que o Lula, né? Tem toda uma política aí da direita, e inclusive de alguns setores da direita, da esquerda, de forçar o Lula aí a abrir espaço para o centro. Quer dizer, fazer um acordo com as pessoas que derrubaram o governo do PT, resumidamente. Na verdade, isso aí é uma tentativa de esvaziar, ou pelo menos de desmoralizar, a própria militância que repudia o golpe, né? Você imagina, você ter no palanque o Lula com o cara aí como é o ex-presidente da Câmara, né, que aprovou a reforma da Previdência, aprovou tudo quanto é reforma antipopular que teve aí, que aprovou, que foi um carro-chefe no próprio impeachment da presidenta Dilma, né, que apoiou a prisão do Lula, né? Quer dizer, é uma política de desmoralização isso aí.
Então, o que a direita quer é isso, é minar essa situação, eventualmente tirar o Bolsonaro, para se colocar no lugar do Bolsonaro contra o Lula, e se não conseguir isso, usar uma certa desmoralização da própria esquerda para apoiar o Bolsonaro contra ela. Mostrar que o Lula faz parte, é farinha do mesmo saco. No frigir dos ovos é isso que está colocado, né? Então é um circo, na verdade, que a gente tem no país, né? Não, exatamente. E a gente destaca muito isso, que a burguesia, né, e a direita, que os funcionários da burguesia, né, tem várias cartas na manga, né? A burguesia tem várias cartas na manga e busca jogá-las de acordo com o momento e também tem várias opções, né, de acordo com a situação avança, né? E vamos destacando aqui, a gente vai noticiando e vamos acompanhando a situação. Gostaria de agradecer aqui aos companheiros que estão nos acompanhando, né? Pedi-los para compartilhar nosso programa, o link da COTV, né, 24 horas. Obrigado aí a companheira Sara Bang, GTA, BMX. Falou que está aguardando ali no começo. Isso aí, companheira, é a estrutura. A internet não ajuda. Precisamos da ajuda dos companheiros aí. Se tornem membro e nos ajude a ter mais condições de melhorar a nossa infraestrutura. Carlos Adustos, obrigado, boa tarde, companheiro. O Adriano Teixeira, boa tarde, camarada. Silva Milho, boa tarde. Regina Marques Pailin, boa tarde. É isso aí. Vamos lá, temos mais algumas notícias aqui. Passando para a pauta seguinte, a gente falou aqui dos Estados Unidos e nessa sexta-feira, congressistas, né, congressista lá da Câmara, né, a Câmara Federal dos Estados Unidos, aprovaram não, né, chegaram num acordo para estabelecer uma CPI da invasão do Capitólio, né, aquele episódio que aconteceu no dia 6 de janeiro, né, tá aí as imagens, onde apoiadores do Trump foram protestar contra uma possível fraude eleitoral, né? Que a gente destacou aqui, noticiou que não seria nenhuma novidade, né? Porque a gente sabe que a burguesia internacional controla e manipula as eleições no mundo todo, é assim que ela se mantém, né? O trabalhador não vai apoiar a burguesia naturalmente. Então, eles aprovaram aí um acordo para formar uma CPI, onde será formada por 10 parlamentares, né, tanto do Senado como da Câmara, 5 dos republicanos e 5 dos democratas, né. E o que chama atenção aí é que o acordo, o Partido Republicano, né, topou, né, que seria o partido do Trump, e que, querendo ou não, esse pessoal aí representa o eleitorado, né. Essa manifestação aí é a Avenida Pensilvânia, né, que liga a Casa Branca ao Congresso, né, o Capitólio, e foi muita gente, lotou, nesse dia aí, lotou a esplanada aí, né, do Capitólio, entre a Casa Branca e o Capitólio, e tudo isso aí é um capital eleitoral, né, e eles não vão descartar com certeza, né, apesar de estarem tocando aí um plano de escantear, né, o Donald Trump e o trumpismo, né. Mas é isso aí, vamos acompanhar os próximos passos dessa situação aí, nos Estados Unidos. Eu vou passar aqui, chamar um outro tema também que é importante, e o companheiro ver o Renan comentar em seguida. Hoje também, a gente tem teve mais um episódio aí de um pseudo-embate, né, entre o STF e o governo Bolsonaro, né, em que o STF ratificou, né, a sua determinação de que o governo Bolsonaro realizasse o censo demográfico através do IBGE, né, nesse ano, em 2022, né, porque a aprovação do orçamento, né, que foi começo do mês agora, teve um corte gigantesco e praticamente cortou os recursos aí para o censo demográfico de cerca de 2 bilhões para 50 milhões, né? O que, segundo o próprio IBGE e o Ministério da Economia, inviabilizava a sua realização.
Foram 6 votos favoráveis aí do ministro Dias Toffoli, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e Gilmar Mendes, né? E isso já tinha sido objeto de recurso da Procuradoria-Geral da República, né, da PGR, que é comandada por bolsonaristas, né? E eles perderam novamente, né? Então, eles estão com esse impasse aí, é mais uma etapa da disputa, entre aspas, do STF e do bolsonarismo, né? Que a gente destaca aqui. E o censo é uma importante ferramenta, né? Principalmente para a economia do país, para a gente entender como atua. Tem uma notícia aqui, aí eu gostaria de chamar o Renan para finalizar esses comentários aí, que está relativa aos atos que a gente teve, né? Ontem, a gente teve várias manifestações aí, chamadas pelo movimento negro, né? Por conta do dia da abolição e por conta dos massacres promovidos pela polícia em todo o país. E a gente tem um vídeo aí para mostrar mais um exemplo, né? Da polícia, como atua contra os trabalhadores, né? E o companheiro Renan comenta um pouco aí como é que foi isso. Ele vai para a produção rodar o vídeo. Oh! Não pode fazer isso, não! Não pode fazer isso, não! Olha, eu tô filmando aqui, ó! Vocês não podem fazer isso, não! Vocês não podem fazer isso, não! Isso aí primeiro, né, para situar o pessoal que está acompanhando a gente, isso aqui foi numa cidade satélite aqui do Distrito Federal, Planaltina, numa região mais de periferia, né? Eu acho que uma primeira coisa que, obviamente, chama a atenção é a extrema covardia da polícia, né? Se vocês acompanharam aí o vídeo, vocês vão ver que tinha mais policial, armados, obviamente, do que pessoas que estavam lá, supostamente, né, eram pessoas que estavam na rua, amigos que estavam conversando ali numa calçada, e o tratamento que dá a polícia para isso aí, né? Então, vocês viram a extrema brutalidade, né? Um espanca, o outro dá a banda por trás, esse pessoal foi todo recolhido aí, né? Não se sabe o que aconteceu. Teve esse companheiro que gravou o vídeo, que fez a denúncia e passou para a gente, né? Mas e o cotidiano, né? Veja, o companheiro estava lá na janela e disse, você imagina quantos acidentes aí não acontecem assim diariamente em todo o país, né? Com essa política, a polícia assassina. E vamos lembrar, isso foi no dia 13 de maio, no dia em que a população em muitos locais saiu às ruas, inclusive para protestar, né? Contra os crimes, a chacina ocorrida no Rio de Janeiro, lá na favela do Jacarezinho, né? Então, assim, veja, a polícia tem uma parte do áudio que não ficou, não deu para escutar direito, mas a polícia começa a gritar lá de baixo. Ah, esse aí é petista. Aí faz chacota, né, com o companheiro que faz a filmagem, né? Essa é a prática da polícia. Isso é um grupo de extrema-direita fascista, né?
Não é um problema, veja, o problema da dissolução da PM é um problema que diz respeito à própria sobrevivência dos trabalhadores. Né? Isso aí é o cotidiano. Uma das questões fundamentais que dizem respeito à luta dos trabalhadores, da classe operária, dos explorados do país, é a luta pela dissolução de todas as polícias. Essa conversa de desmilitarização é conversa para boi dormir. Quem fez a chacina lá do Rio de Janeiro, do Jacarezinho, que morreram mais de 29 pessoas, e a gente tem que salientar o seguinte, foi chacina, não foi uma guerra entre polícia e bandido, porque se fosse uma guerra entre polícia e bandido, teria, obviamente, morrido mais polícia, morreu uma polícia. Ou seja, a maior parte das vítimas não tinham passagem na polícia, ou se tinha, não tinha nenhuma relação com o que estava sendo investigado, estavam desarmadas, foram, na verdade, chacinadas, né? Foram eliminadas, literalmente. E lá quem fez foi a polícia desmilitarizada, foi a polícia civil. Né? Quer dizer, polícia civil, polícia militar, é tudo a mesma coisa. Você tem que defender a dissolução da PM, das polícias, e que a população se organize para ela mesma, através de conselhos populares, da sua própria organização, promover a sua segurança. É a única maneira efetiva do povo não ser usado não ser sistematicamente eliminado, né, como uma maneira, inclusive, porque isso aí atende os interesses de evitar que a população se rebele. Então, a repressão é tão grande no povo pobre para poder evitar que esse pessoal exploda e se rebele. É uma política. Não são acontecimentos fortuitos, mas é uma política sistemática contra o povo pobre, particularmente contra os negros no país. Exatamente. Essa imagem aí foi do ato na Avenida Paulista ontem, né? Um dos atos que aconteceram em todo o país, né? Exatamente pelo fim da polícia, né? Essa máquina de morte aí contra a população. E os companheiros podem acompanhar aí os programas de ontem, que a gente deu ampla cobertura no J5 de ontem, no programa que vem em seguida, de ontem, principalmente o resumo do dia também, e as matérias que saíram no Diário da Causa Operária. Então, é isso, companheiros. Muito obrigado pela audiência. Compartilhe aí o nosso link, assista o programa, compartilhe para que outras pessoas possam assistir o programa mais tarde. Fique agora aí com o programa Minta Você Mesmo, né, companheiro Eduardo Vasco. Às 19 horas tem aí o Cineclube Luiz Buñuel, falando aí dos filmes com o tema da política revolucionária, né? E às 20h30, o programa Resumo do Dia. Fique aí na COTV 24 horas, nos apoie, se inscreva no canal e se torne membro. Uma boa tarde e até mais, companheiros. Tchau, tchau.